E salve galera que está estudando o Papo Jovem, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para mais um programa. E aí galera, beleza? E o programa de hoje é um assunto bastante delicado e estamos com... 2 especialistas na área, Lucas Lira. Boa tarde, garotos, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. E a Íria Pérez. Boa tarde, eu sou a Íria, terapeuta ocupacional, e agradeço muito o convite de vocês. Mas antes, vocês já sabem, né? Roda a vinheta! Íria, o que uma terapeuta ocupacional faz? Bom, o terapeuta ocupacional é um profissional que atua na saúde, ele trabalha na reinserção, né, do indivíduo que de alguma forma acabou rompendo aí um vínculo com a sociedade, né? No caso específico da dependência química, o paciente, quando ele chega numa unidade de atendimento, como o CAPS-AD, que é o Centro de Atenção Psicossocial, que é onde eu trabalho, né? Ele precisa de toda uma reorganização da rotina dele, né? Ele não tem mais rotina, né? O uso de droga, normalmente, ele acaba quebrando todos os compromissos, toda a motivação, todo o comprometimento. Então, o terapeuta ocupacional, ele vai buscar toda a potencialidade daquele indivíduo, todas as habilidades dele, para ele ir se reinserindo na vida cotidiana dele novamente. O nome drogas é o mais adequado para chamarmos as substâncias que vamos falar hoje? Profissionalmente, nós não utilizamos o termo drogas, né? Nós utilizamos substância psicoativa. Porque a substância psicoativa é justamente uma substância que altera o pensamento, né? Que modifica aí o sistema nervoso. E existem algumas substâncias, como, por exemplo, a medicação, né? Que tem esse efeito e elas são usadas de forma positiva, de forma necessária. Então, quando você utiliza o termo drogas, ele fica, de certa forma, pejorativo, né? Assim como dependência química é uma doença. Então, a gente usa os nomes adequados para não criar nenhum estigma, né? Em cima do usuário. E Lucas, você poderia contar um pouco pra gente qual é a composição das principais drogas, tipo maconha, o cigarro, o álcool? Isso varia muito, né? Assim, dependendo do tipo de substância psicoativa que você usa, existe um princípio ativo para cada um deles. É como se fossem, por exemplo, a mesma coisa acontece com os próprios remédios. Cada remédio tem uma substância lá. Eu posso falar das principais, por exemplo. A bebida alcoólica, o principal componente ativo é o etanol. Quando você tem, por exemplo, o cigarro, o principal componente ativo é a nicotina, além de diversos outros componentes lá dentro do cigarro. Quando você tem a maconha, seria o THC, o tetraidrocannabinol. E quando você tem, por exemplo, o êxtase, seria o metoxi, desoximetileno, metanfetamina, que é o MDMA. E quando você tem, por exemplo, o LSD, seria o ácido lisérgico, né? Aí são essas 5 drogas que mais se falam, né? A anfetamina, inclusive, as pessoas lembram metanfetamina por conta da série do Breaking Bad, né? Em que mostra o uso abusivo de drogas, de substâncias psicoativas, né? Sim. Inclusive, essa é uma pergunta interessante. O que vocês acham de séries, filmes tratarem do tema drogas? Eu estive no Congresso Paulista de Dependência Química esse ano, em São Paulo, na cidade de São Paulo, e foi feito um evento somente sobre a mídia e o uso de álcool e drogas. E aí passaram um panorama desde quando os primeiros filmes, as primeiras músicas, tanto no Brasil quanto no cenário internacional, e como sempre esteve presente. Né? Então, a gente tem filmes clássicos que lidam com a mulher que bebe, que era um tabu, né? Que não existia. Então, é muito interessante a forma que se coloca. O Breaking Bad, ele foi considerado uma série completa, no sentido de mostrar, em todos os aspectos biopsicossociais, o que a droga causa, né, na vida de alguém, que não é só uma questão de saúde, também é uma questão social, também é uma questão política, tá? Envolve vários aspectos. Então, eu acho que, como a droga está presente na nossa vida, é importante a mídia falar sobre ela e trazer o diálogo para dentro de casa. Eu também tenho uma opinião na mesma linha, né? Eu acho que quanto mais informação, até por eu ser professor também, melhor. Quanto mais informação você tem sobre um determinado assunto, mais você vai ser bem esclarecido para escolher o caminho que você quer seguir.
né? Então, não é porque só falar é ruim, é ruim, é ruim, é ruim, é ruim, não vai mudar a opinião de ninguém. O que muda a opinião das pessoas é realmente a informação. E quais seriam os principais efeitos que as drogas geram no corpo humano? Tipo, e qual a consequência, sabe? E também tem uma curiosidade minha, que é se a maconha é uma droga leve, como falam, né? Tá. Você É importante a gente classificar, porque na verdade existem 4 grupos de drogas, né? 4 tipos. Existem as drogas depressoras, que o principal representante é o álcool, né? Que elas fazem o sistema nervoso trabalhar de uma forma mais lenta, né? Mais lentificada. Existem as drogas estimulantes, que daí a gente pode incluir a cocaína e os derivados da cocaína, como o crack, o oxi, a anfetamina, a nicotina, né? Todas as usinas aí estão dentro desse grupo de estimulantes, que elas vão fazer o sistema nervoso funcionar de uma forma mais rápida. Temos as drogas perturbadoras, que elas não mudam a velocidade do sistema nervoso, mas elas fazem o cérebro funcionar de uma maneira diferente, muitas vezes com efeito alucinógeno, né? E temos as drogas mistas, que podem ter mais de um efeito, né? Mais de um grupo, como o êxtase, que ela ao mesmo tempo é uma droga estimulante e também perturbadora. Então, o tipo de droga também representa o tipo de sintoma, a característica que vai trazer para o organismo. Então, por exemplo, as drogas estimulantes, elas podem trazer hipervigilância, o coração vai disparar, né? Então, assim, tem vários sintomas que são sistêmicos, que a gente fala, que são do corpo, a reação do corpo, e os efeitos psíquicos, né? Entrando mais um pouquinho na área da química, cada um desses efeitos, né, dos 3 efeitos que a Iria falou, e mais o misto, que seria o efeito combinado, ele vem a partir das interações entre moléculas, as moléculas dos princípios ativos dessas substâncias, né, das drogas, e da interação dessas moléculas com os receptores neuronais. Então, nós temos nos nossos neurônios receptores neuronais que codificam, por exemplo, uma depressão do sistema nervoso. Depressão não no sentido da doença, mas depressão no sentido de funcionar mais lentamente. Se uma droga ativa esse receptor, o receptor fala, opa, está na hora de deprimir o sistema nervoso. E aí a pessoa vai ficar mais lenta, como o caso do álcool, né, como a Iria falou. Outra interação que se pode ter é uma interação nos receptores de adrenalina. Aí vai ser o efeito de estimulante. E tem outro receptor, mas aí é mais para a parte médica, eu não conheço muito bem, que seriam os receptores que vão causar perturbações no sistema nervoso. Eu queria até complementar a resposta dele sobre essas drogas perturbadoras, né? A droga, ela age nas regiões do cérebro, como, por exemplo, algumas regiões como o lobo frontal, né? O lobo frontal é uma região que está... qual é responsável por quê, né? Então, é a tomada de decisões, a impulsividade, né? Tanto que o adolescente, ele ainda está em maturação cerebral, ele ainda está formando essa região do cérebro, por isso que ele é tão impulsivo, né? Mas a droga, ela age diretamente aí, por isso que o dependente químico, a pessoa que está sob efeito de droga, ela fica impulsiva, né? E justamente por isso também, dentro do sistema límbico ali, onde age, pode trazer alucinações, podem causar sintomas psicóticos, que a gente fala, de persecutoriedade, e até desencadear quadros de transtornos mentais, né? Como, por exemplo, a maconha é um grande desencadeador de esquizofrenia, né? Para quem tem uma predisposição. E o que levaria uma pessoa, mesmo sabendo das consequências ruins das drogas, a buscar esse caminho? Tipo, utilizar, sabe? Eu posso dar uma perspectiva um pouco mais química, né, sobre isso. Existe a possibilidade de no cérebro da pessoa haver a deficiência de algum tipo de neurotransmissor, né? E por algum motivo social, que a Ira acho que pode falar um pouco mais, a pessoa faz uso de uma substância que traz um benefício para ela instantâneo, momentâneo, né? Não, obviamente, a longo prazo. E ela vai buscar essa substância no sentido de suprir a falta que esse neurotransmissor está causando. Então, ou a recepção desse neurotransmissor. Então, por exemplo, tem muitas pessoas que fazem uso de uma droga lícita, por exemplo, um ansiolítico, né, que seria um medicamento para depressão, mas a pessoa faz um uso de abuso desse ansiolítico, que é usado para tratar ansiedade e depressão, porque ela está com uma deficiência no receptor de dopamina, que é o neurotransmissor que dá a sensação de prazer. Então, se ela está com deficiência nesse neurotransmissor, ela encontra uma substância que leva a dopamina até o neurônio dela, talvez ela comece a fazer uso abusivo dessa substância. E aí trazem todas as consequências sociais, que a Ira pode falar antes do uso e depois do uso.
o uso, né, de drogas, na verdade as pessoas sempre fizeram, né? Essa coisa de falar, no meu tempo, as pessoas sempre usaram. É histórico, né, o uso. O que vai se modificando é o panorama, né? O tipo de droga, o tipo de efeito. Cada vez criam-se mais drogas novas, cada vez mais perigosas e mais potentes, né? Culpa dos químicos. Sim, culpa dos químicos, né? Que estão levando drogas para o laboratório e potencializando, né, os efeitos. Na verdade, existe primeiramente uma predisposição genética, né, para a dependência química. Então, quando eu tenho casos na minha família de pessoas que têm dependência do álcool, uma dependência de medicação, eu já posso ter uma predisposição. Então, já é um alerta para que na experimentação eu tenha esse cuidado, né? Eu vou experimentar, mas por que um fica dependente e o outro não? Porque um pode ter uma predisposição genética maior. Então, existe esse fator. Existe também a questão da resiliência, né? A forma como cada ser humano enfrenta a dificuldade, e todos têm dificuldades, todos têm problemas. E como que eu enfrento, né? A droga, ela é o prazer imediato, ela é a fuga. Então, é muito mais fácil, às vezes, eu fugir do problema do que enfrentar. Então, a pessoa que desenvolve uma dependência química, normalmente ela tem uma baixa resiliência, ela tem uma dificuldade de enfrentar os problemas da forma que vem, ela precisa de uma fuga, ela precisa, né? E depois ela se torna doente, ela se torna dependente, e aí não é mais uma questão fácil, é uma questão de saúde, né? Ela precisa de um tratamento. E como que a droga age no cérebro? Nós temos um sistema, né, que chama sistema de recompensa cerebral, ou a gente chama de sistema do prazer, né? Que tudo que a gente faz que dá prazer vai uma descarga hormonal para o cérebro. E aí o professor pode falar melhor que eu quais são esses hormônios, né, do prazer. Aí a dopamina, noradrenalina, adrenalina, tem vários, mas, né? basicamente esse núcleo é a dopamina. É a dopamina. A dopamina que age nele. E qual é o problema da droga, né? A dose de dopamina, ela é muito alta. Então, quando a gente compara, por exemplo, numa situação em que eu como a minha comida preferida, a minha dose de dopamina pode aumentar 4 vezes. Quando eu uso crack, ela aumenta 4.000 vezes. Né? Falando em efeito, né? Não na questão da ligação, mas o efeito dela no cérebro. Uhum. Então, a pessoa deixa de sentir prazer com tudo que ela tinha antes. Porque a dose é tão alta da droga que ela deixa... Então, esse é um dos grandes sinais que a pessoa está se tornando um dependente. Quando ela deixa de fazer tudo aquilo que ela fazia e ela sentia prazer. Então, é o cara que deixa de jogar uma bola, que não quer mais sair com a gente, que está isolado. Isso já é um sinal, porque ele não tem mais prazer, né? O prazer ele é focado na droga até o momento que a droga não vai dar prazer também. Até ele criar uma tolerância e não sentir prazer com a droga também. É interessante também, por exemplo, outro tipo de receptor, que seria o receptor GABA, do neurotransmissor GABA, que ele é neurodepressor. Esse neurotransmissor, ele age no neurônio de forma a deprimir o sistema nervoso, como eu já tinha falado. E aí, por exemplo, se você faz uso do álcool, quando a pessoa está sob o efeito da droga álcool, esse neurotransmissor ele passa a agir 100 vezes mais potente do que o normal. E por isso que uma pessoa alcoolizada já vai ficando com a fala mais lenta, não tem mais coordenação motora, pastosa, porque ela realmente não está conseguindo coordenar tudo isso. Um neurotransmissor, nesse mesmo neurotransmissor, agem os ansiolíticos, para reduzir a atividade do sistema nervoso e baixar a ansiedade. Só que se você fizer, por exemplo, o uso de abuso dele, ele aumenta em torno de 10.000 vezes a interação com o GABA. Então imagina isso, assim, o álcool já são 100, né? Um tipo de droga, um ansiolítico, aumenta em 10.000 vezes. Né? E existem muitos casos, por exemplo, de mortes, principalmente de artistas, que fazem uso de um ansiolítico combinado com o álcool. Então imagina, os dois efeitos combinados, né? Então a interação com o GABA... O próprio álcool com energético que os jovens consomem, ele causa essa, né? A interação entre as drogas. Pessoas que usam remédios estão mais, não sei dizer, tipo, para usar drogas? Propensas, isso. Existem alguns estudos, né, que falam sobre a medicalização infantil, principalmente, que são bem interessantes. Eu tenho um dado do último evento que eu fui, da PUC São Paulo, de uma pesquisa que crianças de até 12 anos que consomem uma medicação sem necessidade, elas têm 50% a mais de chance de se tornar um dependente químico. Ou seja, você ativa uma predisposição que já possa existir. É muito importante a gente separar, né, a questão das drogas ilícitas e ilícitas. O que difere uma da outra?
Opa, ficou curioso pra saber, né? O que difere uma da outra. Enfim, nosso tempo tá acabando, eu preciso ir embora. Então, se você quiser saber mais sobre drogas, por favor, volta na próxima sexta, nesse mesmo horário, que a gente vai explicar um pouquinho mais. E sim, a Ira vai explicar o que difere, o que é lícito, o que é lícito. Valeu!